Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre a questão do Amores Letícia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu sou o Luiz, essa é a Suzy, e como já falei inicialmente, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma exortação apostólica do nosso amado Papa Francisco. Nos acompanha também o nosso filho Luiz Guilherme, embora não apareça nas imagens aqui, está conosco aqui na sala, né? Está conosco aqui na sala. Nós somos da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, estamos literalmente vestidos a camiseta da paróquia, participamos da Capela Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Carianos. Para ter uma noção de localização melhor, basta lembrar do antigo aeroporto, local hoje das famosas picadinhas contra a danada do vírus Covid-19. Era aeroporto, antigo aeroporto, e agora é local de vacinação. Por isso, local fácil de ser lembrado por todos. A exortação apostólica, de modo geral, são documentos do pontifício, papado, os papas. Na grande maioria, elas são expedidas após reuniões sinodais com os bispos. E a exortação apostólica, como o próprio nome diz, ela exorta, nos convida a ver, a rever, a vivenciar certos aspectos da fé. Por isso, as exortações apostólicas são direcionadas a certos grupos, a certos momentos. No nosso caso, aqui, a exortação apostólica Amores Letícia está voltada para a vivência das famílias. O nome Amores Letícia advém daquela tradição da Igreja de dar os nomes aos seus documentos, seguindo as duas primeiras palavras do original que fora redigido. No caso, fora redigido em latim, daí temos os documentos, quem tiver os documentos em mãos também poderá abrir e ver aí que as duas primeiras palavras, logo na introdução, está um pouco maior, amor, alegria do amor. No caso, latim, Amores Letícia, alegria do amor. Falei, um documento voltado à vivência das famílias. Fora lançado no dia 19 de 4 de 2016. Esse é o registro de nascimento da exortação apostólica Amores Letícia. Foi lançado exatamente nesse dia, por lembrar de São José, o pai terreno de Jesus. Aí, esse momento foi pensado nisso, para lembrar a Sagrada Família. Está dividido em 9 capítulos, sendo que o primeiro, logicamente, falará da formação das famílias, do anseio pela família. Em cada um desses capítulos será tratado um tema específico. E esses temas têm vários conselhos que nós podemos ler ali no documento do Papa. Esses conselhos são pautados, sobretudo, na ciência, como podemos ler no parágrafo 165, ali, o grande valor da ciência que o Papa vê, a troca de ideias com os bispos e a experiência como pastor do nosso Papa. Ou seja, os 3 pontos que fundamentam o Amores Letícia, uma leitura mais aprofundada, podemos ver. O amor, a ciência, a troca de ideias com os bispos sinodais e a experiência do Papa como padre, como bispo e como pastor da Igreja Universal. E para darmos início aos nossos trabalhos, vamos juntos fazer a oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão.
E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Feita a oração inicial, gostaríamos de lembrar, e acreditamos muito, que as famílias não são um acaso do destino. Elas são um projeto pensado por Deus e aceito por nós. Nesse sentido, acreditamos muito que a vocação é a base para a formação da família. Assim como temos a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, acreditamos muito que a vocação familiar é de suma importância para o crescimento da sociedade, da vida cristã e da igreja. Então a Suzy falará um pouco para nós agora o que vem a ser a vocação. Boa noite. Com a graça e bênção de Deus, iniciamos o mês de agosto. Todo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica celebra o mês vocacional. Família, berço das vocações. E o que é a vocação? É uma palavra derivada do verbo latino vocare, que significa chamar. Logo, vocação é uma resposta humana a um chamado divino. Temos 5 tipos de vocação. Uma não exclui a outra. Pelo contrário, elas se completam. Nós temos a vocação à vida, vocação à santidade, vocação que nos leva a assumir o estado de vida. O 4º tipo de vocação é a vocação profissional. E a 5ª possibilidade vocacional é a que acontece dentro da comunidade eclesial. O que vem ser a vocação à vida? Todos nós vivemos porque fomos chamados à existência. Ninguém vive porque decidiu viver. Alguém nos chamou para a vida. Toda vocação corresponde a uma missão. Vocação à santidade. São Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. A vocação à santidade sempre foi necessária. Nos dias de hoje, porém, ela se faz mais urgente. E a vocação que nos leva a assumir um estado de vida. Esta vocação é de importância, de grande importância. Tão importante que no linguajar comum é nela que pensamos quando falamos em vocação. Quando alguém opta pelo matrimônio, deve estar consciente que será esposo ou esposa 24 horas por dia, pelo resto de sua vida. A mesma coisa acontece para aqueles que escolhem a vida consagrada, sacerdotal. Daí o cuidado que se deve ter na hora de decidir por este ou por aquele estado de vida. O 4º tipo de vocação, a vocação profissional, o trabalho é uma das características do ser humano. A palavra de Deus nos diz que fomos criados à sua imagem e semelhança. Pelo trabalho, criamos novas realidades, refletimos a ação do Criador. Daí a importância de olharmos para o trabalho como vocação e de escolhermos uma profissão que realmente nos realize. E a 5ª possibilidade vocacional é que acontece dentro da comunidade eclesial. Assumir serviços dentro da igreja também é uma vocação. Hoje, em nossa igreja, há diversos ministérios. O exercício deles supõe o chamado divino e exige disponibilidade de quem se sente chamado. Se é graça o chamado, é graça também a resposta. Como já comentei, a família é o berço das vocações. E a família ocupa um papel central em nossas vidas. É a base para a construção da nossa identidade, valores e vocações. Se nos primeiros passos de nossa trajetória, da infância e adolescência, sobretudo, que nos deparamos com as principais questões que vão nos formar quem somos.
Além de apoiar, cabe à família também proporcionar um ambiente favorável e que estimule as crianças a praticar e ouvir o chamado de Deus. Assim, o processo da descoberta da vocação acontece de forma natural e no momento certo na vida de cada um. Então, após a explicação da Suzy sobre o que é vocação, vamos voltar nossos olhos especificamente para o 7º capítulo da exortação propriamente dita, que é a qual nós nos expomos a trocarmos algumas ideias. Lembrando que essa nossa conversa é por meios eletrônicos, uma nova realidade que estamos vivendo, que nos distanciou de alguma forma, mas nos aproxima também. Vamos lá. A educação é algo natural presente no vínculo biológico. É o que nós podemos ver logo no início do capítulo 7º, onde está exposto ali. No parágrafo 259, estamos claro lá. Os pais incidem sempre para o bem ou para o mal na vida dos filhos. Veja que o Papa é extremamente cuidadoso e atencioso com essas questões. Ele vê a realidade mesmo e diz: sempre para o bem ou para o mal. Por isso nós optamos por botar uma figura de uma criança, um menino ali no início da adolescência, provavelmente, onde ele está caminhando e terá 2 caminhos a seguir. Qual é a indicação que os pais vão dar para essa criança? Para o bem ou para o mal? Então, ao início, a introdução do capítulo 7º, nós usamos essa imagem para visualizar melhor o que nos diz a introdução. Então, a educação é vista como algo natural, um vínculo biológico das pessoas, dos seres, que até os próprios animais têm também. Os pais cuidam dos filhos. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Somos da mesma forma, somos animais, porém, temos uma evolução intelectual maior, e aí podemos fazer uma análise mais aprofundada dessas questões. O 7º capítulo, após a introdução, ele apresenta 7 subdivisões, a saber: 1. Onde estão os filhos? 2. A formação ética dos filhos. No 3º item, tratará do valor da sanção como estímulo. No 4º, abordará o realismo paciente com os filhos. 5º, a vida familiar como contexto educativo. No contexto educativo. 6º, sim, a educação sexual. E fecha o 7º capítulo com a questão da transmissão da fé, ou seja, transmitir a fé. Em cada um desses itens, nós teremos alguns questionamentos, algumas sugestões e algumas críticas apresentadas por esse documento. Repito, essas críticas são baseadas na ciência e na troca de ideias do Papa, na sua experiência com os demais bispos sinodais. Vou repetir aqui. O parágrafo 165 diz que a psicologia e as ciências da educação são valiosas, apresentam valiosas contribuições para a educação dos nossos filhos. E continuando, o primeiro item, o Papa já nos traz aquele questionamento. Onde estão os filhos? A família não pode renunciar ao papel de ser apoio e guia dos filhos. E por mais desafiador que seja a missão de educar, a família não pode fugir dessa missão. Às vezes, é necessário rever, reavaliar métodos, pois vivemos num mundo dinâmico. Ontem, a criança interagia com o mundo na rua. Hoje, o mundo interage com a criança no quarto. E amanhã? Aqui, o Papa nos alerta da importância de sabermos quem são os responsáveis pela diversão e entretenimento de nossos filhos. Você pai, você mãe, você sabe que jogo seu filho está utilizando, aplicativos, que programas de televisão eles assistem? Você conhece os seus amigos, o que fazem em seus tempos livres, fora e dentro de casa? Antes a preocupação era em saber se o filho estava na rua ou não. Hoje é exigido dos pais uma maior atenção
pois hoje o mundo entra dentro de nossas casas pela internet. E dando sequência, o Papa vem nos trazer esse alerta que técnicas obsessivas são mais inibidoras que educativas. Não podemos vigiar sempre os filhos. E aqui mais um ponto que nesse capítulo o Papa nos alerta: a maturidade, o amadurecimento com autonomia, educar para a maturidade com valores. O importante é gerar no filho maturidade e crescimento integral de autêntica autonomia. Nesse capítulo, o Papa também nos alerta que essa vigilância não se refere a uma vigilância policial, repressora, mas um acompanhamento permeado de ternura, diálogo, para formar conscientização para o exercício da liberdade. O Papa diz que os pais devem gerar nos filhos o amor, o processo de amadurecimento. Cuidado com o excesso, pois ele leva à mutilação. Aqui temos que ter esse cuidado e sempre acompanhar o filho, orientar, criar hábitos interiores. E com isso, os valores irão permear a caminhada de nossos filhos. Dando prosseguimento, então, o segundo item do capítulo 7º tratará, ou melhor, a formação ética dos filhos. E aí o documento, ele apresenta essa formação ética em uma espécie de tripé, a saber, a escola, os pais serem referência ética, os filhos se sentirem amados. Tripé é aquela formação com 3 pés, na falta de um, o banco cai. Então essa é a opinião que nós podemos observar no segundo item do capítulo 7º, o tripé da formação ética. No parágrafo 263, lemos: o abandono afetivo provoca grande sofrimento nos filhos. Grande sofrimento nos filhos, de extrema importância. A formação ética deve ser dada de forma indutiva, de modo que o filho possa chegar a descobrir por si mesmo a importância de determinados valores, princípios e normas, em vez de os impor como verdades indiscutíveis. Às vezes é necessário sacrifícios visando um bem futuro. É ineficaz pedir algo que exige esforço e renúncias sem mostrar claramente o bem que poderia alcançar com isso. É necessário maturar hábitos. Eles revelar-se-ão como boas maneiras. E a educação moral deve estimular a liberdade através de símbolos, reflexões, que movam princípios interiores e que estes levem a pessoa a praticar o bem. É possível voltar ao slide anterior? Pode passar, por gentileza. Obrigado. Volta, prossegue, como estava. Isso. Vamos lá. Terceiro item, desculpa, foi uma falha minha aqui na minha observação. Acabei observando errado, mas vamos corrigir aqui. Coisas ao vivo acontecem, né? Vamos lá. Terceiro item, o valor da sanção como estímulo. A criança precisa ser orientada. Logo no início, no terceiro item, temos essa visão clara. O Papa é muito realista, esse documento é muito pés no chão. É isso que deixa encantada a leitura, que nos encanta. Não é algo observado, pensado ao além. É pés no chão, é realista, é troca de ideias. Então, a criança precisa ser orientada a perceber que as ações geram consequências, sejam elas boas ou más. Deve ser educado para isso. Toda ação gera consequência. E com isso, leva a criança, naturalmente, a valorizar a alteridade. Para a questão da alteridade, vamos ilustrar com uma imagem e uma frase que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que a Suzy vai ler para nós. Não faça aos outros o que não queres que os outros te façam a ti.
Reconhecer as fases de desenvolvimento do filho e orientar, se necessário for, corrigir as ações, mas nunca como um inimigo ou sobre alguém que se descarrega a própria agressividade. Amores Letícia, parágrafo 269. Dando prosseguimento no próximo parágrafo, dirá uma coisa bem interessante: estimular o equilíbrio entre deveres e direitos. Para isso, nós escolhemos duas imagens aqui que vão ilustrar a questão do equilíbrio. Primeiro, aquele menino ali brincando, aquela coisa bela das crianças, aquela iniciativa da brincadeira natural, brincando, testando o equilíbrio ali. Ou seja, o equilíbrio subjetivo, dá-nos a entender o equilíbrio subjetivo, interior, que é preciso ser maturado na pessoa desde criança, estimulado, cobrado se necessário. E depois na outra imagem ali, que dá a entender um fundo azul, uma bola amarela, que dá a entender ser um sol, a questão do universo, da expansão do universo, e o equilíbrio objetivo, onde a pessoa tem que ter equilíbrio nas relações com os demais seres, que se inicia dentro da família e depois vai expandir-se para a escola, para a catequese, para a igreja, ou seja, vai levar para seu universo de vida. Então, as duas imagens representando, repito, o equilíbrio subjetivo, interior, e o equilíbrio objetivo nas relações com os demais seres. Quarto item, realismo paciente. O Papa é realista, além de pés no chão, é realista. E diz, não sobrecarregar a pessoa. A pessoa que tem conduta ética forçada ou coagida, logo que puder se livrar da autoridade, provavelmente deixará de praticar o bem. Isso nos lembra os famosos programas televisivos atuais, os reality shows. Ali nós temos comportamentos diferenciados. Por quê? Porque está sendo vigiado. É um comportamento artificial. E é isso que o Papa diz. O documento nos lembra aqui. Não podemos vigiar sempre os filhos. Temos que amadurecer para que tenha uma conduta ética perante a sociedade. Para isso, dirá ele, é de grande valia as analogias com figuras éticas positivas, ou seja, os bons exemplos. O mundo está cheio de exemplo, o bom e o mal. Qual exemplo que eu vou levar que nós, como famílias, vamos apresentar para os nossos filhos? O exemplo ético positivo ou aquele exemplo ético negativo, destrutivo, egoísta? Qual exemplo? Aí está o questionamento. Para a compreensão da realidade social e pessoal, são de grandes valia. Vamos lá. A psicologia, ciências sociais e ciências pedagógicas. Isso nós lemos nos parágrafos 273 e 274 do mesmo documento. A vida familiar como contexto educativo. A família é a primeira escola dos valores humanos. Pode-se aprender também a discernir criticamente as mensagens dos vários meios de comunicação. A família é o primeiro contato social. Muito bem. Primeiro contato social, onde é formada as primeiras lembranças. Se nós formos pensar nossa infância, quais são as primeiras lembranças que nós temos? É do pai, é da mãe, é do cachorrinho, é do gato, é do primo, é do irmãozinho que brincava conosco. Então, a família é o nosso primeiro contato social. Lá está a gênese, a sementinha que precisa ser regada, a semente ética, moral, dos bons costumes, que vai ser ampliada posteriormente. A família, escola, creche, igreja, uma espécie de quebra-cabeça que vai sendo montada, a imagem do ser. Por isso escolhemos aquela imagem ali, um quebra-cabeça, onde está escrito família, depois escola e mais duas outras peças ao fundo que dão a impressão que estão vindo para formar a imagem do ser. Interessante, então, nesse sentido, é trabalhar a escuta, a partilha, respeito, corresponsabilidade e a convivência pacífica com os demais membros da família. A tarefa educativa deve ampliar os horizontes e ver o mundo e a sociedade como ambiente familiar. Como ambiente familiar nosso. A vida humana depende de uma consciência ecológica, a grande família, a casa comum.
dita pelo Papa Francisco em outro documento, recentemente lançado por ele, a casa comum. Casa comum precisa de cuidados. E no ambiente familiar, é possível também repensar os hábitos de consumo, cuidando juntos da casa comum. Pois a nossa casa comum, a nossa mãe terra, pode seguir sua existência sem a nossa presença. E nós não podemos existir sem a presença, sem a existência da nossa mãe terra. Cuidar da ecologia é cuidar da vida, é pensar no futuro. Isso é possível dentro das famílias. Vamos educar nossos filhos, nossas futuras gerações, para ter vida. Vida plena e vida em abundância. Promova-se, então, uma ecologia integral, em comunhão com todos os seres da criação, todos. Olha São Francisco falando aí, irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, todos os seres. E vamos ser fecundos na geração e no cuidado com a vida. Pois se Deus é fonte da vida, toda a vida é sagrada. Toda a vida é esplendor de Deus. E vamos falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias de comunicação, tão atual hoje. Como foi falado no início, quando nós éramos crianças, eu, quarentão, e o pessoal que está aqui conosco nessa sala, com exceção do nosso filho, 9 anos, que nos acompanha, nós íamos para a rua brincar, interagir com as pessoas, jogar futebol, bater papo com as pessoas, soltar pipa. Nós íamos para a rua interagir com o mundo. Hoje, as crianças se fecham num quarto e o mundo chega até ela pelos meios eletrônicos. Estão aqui, ó. O mundo vai até as crianças. É preciso, então, acompanhar as crianças para que elas não se exponham a manipulações daqueles que procuram entrar na sua intimidade com interesses egoístas. Ou seja, vou comprar um celular, vou dar a melhor televisão e o meu filho vai estar quieto, fechado, longe do mundo. Não. Hoje é o contrário. O mundo vem por esses meios. Os pais também não devem ser onipotentes para os filhos, pois assim impedem um processo adequado de socialização e amadurecimento efetivo. Observem que o onipotente está entre parênteses, porque o onipotente mesmo é um atributo a Deus, que está em tudo. Mas quando eu quero estar em todos os lugares, quando eu quero fazer tudo pelo meu filho, eu não estou amadurecendo ele. Eu estou dizendo para ti, você é um incapaz. Eu vou fazer tudo por ti. Então, para isso, nós usamos uma imagem aqui, já divulgada pelo Frei... Esqueci o nome do Frei, como é que é? Frei Nilo. Pelo Frei Nilo, nas suas apresentações, que eu achei fantástica, que resume muita coisa, que diz, observe ali, lê para nós, por gentileza. Educar não é cortar as asas, e sim orientar o voo. Mesmo. Isso lembra, quando eu era criança, eu observava muito a natureza, os passarinhos, os voos. O que os passarinhos velhos fazem para os filhos? Ficam do lado incentivando o voo, os filhotes, gritando. Então, educar não é cortar as asas, incentiva os outros. Vai ter tropeços, pode cair, mas a queda faz parte. O importante é levantar-se e seguir em frente. Sexto item. Sim à educação sexual. A sexualidade contém uma riqueza que não se resume nos fatores biológicos ou genéticos. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja expressa a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, oferecida às crianças e adolescentes à medida que vão crescendo e tendo em conta os progressos da psicologia, da pedagogia e da didática. Ou seja, não podemos reduzir a questão da sexualidade ao mero físico. Os sentimentos, os afetos, os carinhos, tem ali presente uma potência sexual do ser humano que diferencia o homem da mulher, a mulher do homem, a criança do adulto, da pessoa mais jovem. Isso tudo também tem um componente de sexualização ali que precisa ser trabalhado, né? Educação sexual. A falta de discernimento do que seja sexualidade humana facilita a manipulação midiática e política a respeito do tema, além de empobrecer as discussões, ou seja, reduzir simplesmente ao físico. Podemos ver dessa forma. A educação sexual é mais ampla do que isso. No parágrafo 286, temos ali uma multiplicidade de elementos que tem a ver com o temperamento, a história familiar,
a cultura, as experiências vividas, a formação recebida, as influências de amigos, familiares e pessoas admiradas e outras circunstâncias concretas que exigem um esforço de adaptação. Isso tudo na questão da educação sexual. E por último, o último item ali, que vamos tratar, conversar, que o documento apresenta no 7º capítulo, é a questão da transmissão da fé. Nos chama atenção porque esse item não foi o primeiro. E porque o último item do 7º capítulo, se é uma questão de fé, o Amores Letícia, se ele trata o amor de uma questão de fé. O último, uma questão vai ficar para nós pensarmos juntos. Transmitir a fé. A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão da fé, ou seja, a fé deve ser transmitida gradativamente com outros elementos da educação. Continuando, a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo. No parágrafo 287 ainda, continuando, 2 parágrafos são unidos, apenas separei por uma questão de argumentação aqui. Os pais ajudam a amadurecer na fé recebida no batismo à medida que eles vivem a experiência real de confiar em Deus. Ou seja, a importância da confiança em Deus como elemento de amadurecimento da fé. E nós temos um grande exemplo na igreja. A persistência de Santa Mônica em transmitir a fé nos deu o grande doutor, o grande santo Agostinho, um dos pilares da igreja antiga, com várias e várias obras produzidas a respeito da fé, da trindade, das conversões, um grande homem que combateu o bom combate em favor da fé cristã e da fé católica. Para quem conhece um pouco a história de Santo Agostinho, e para quem não conhece, fica convidado a conhecer este grande homem. Pode iniciar pela leitura de uma obra um pouco mais simples dele, que é as Confissões. Estão convidados a ler. Um ótimo livro, que vem da persistência da fé de sua mãe. Nos deu Santo Agostinho. A missão da família é ser fermento evangelizador na sociedade. Parágrafo 290. Eu cito os parágrafos porque esse documento ele é dividido em parágrafos didaticamente. Então é muito fácil. Todo parágrafo que eu cito pode ser observado, foi conferido no documento. Então, parágrafo 290 fala isso, que eu acabei de ler. Continuando. Onde o evangelho é testemunhado de múltiplas formas, tais como a solidariedade com os pobres, a abertura à diversidade das pessoas, o empenho na formação do bem comum e, observe, a luta pela transformação das estruturas sociais injustas, que gera tanta fome, tanta miséria, tanta prostituição, tantas coisas más. A estrutura social, quando é injusta, gera fome, a miséria. Precisamos lutar para destruir essas estruturas e termos um mundo mais justo, pois estive com fome e me deste de comer. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Isso diz Tiago, no 2º capítulo, versículo 17. E para finalizar, gostaríamos de deixar aqui como sugestão de leitura do tema da fé, o 2º capítulo de Tiago, do versículo 14 ao 26, de modo geral, onde ele vai abordar muito bem a questão da fé, da crença e das obras. E dirá ele, fé por fé, até os próprios demônios creem em Deus. A crença, sem uma prática, é vazia, significa nada. Está lá na Sagrada Escritura. E finalizando, olha só que figura simpática, que grande homem humanista que nós temos na nossa frente aqui. Ó. Show de bola, como eu costumo dizer para a molecada, esse cara é show de bola. Tá? Eu trabalho em um bairro que tem bastante pessoas que frequentam muito esses cultos de origem afro. E a admiração por esse Papa é fantástica. Como pessoas dizem, nossa, esse ser é show de bola. Um menino me falou dias atrás
É no bairro da Tapera. Ele não é católico, ele frequenta o centro de Umbanda, mas o carinho que eles têm por esse ser, também olhando para um ser desse é difícil não ter um carinho, né? Simpatia acima do normal. E vamos lá, Pacto Global Educativo. Vamos sonhar juntos? Vamos lá. Que tal nós construirmos uma aliança entre escola, família e sociedade? Dê o segundo susto, por favor. Educação que coloque a pessoa no centro. Educação que gere compromisso comunitário. Educação comprometida com o diálogo e a paz. Educação comprometida com a economia solidária. Economia solidária. Educação comprometida com a ecologia integral. Integral. Muito bem. E se encaminhando finalizando o nosso encontro, conversa sobre o 7º capítulo, trouxemos aqui para vocês uma mensagem de uma professora argentina, Eugênia Puebla. Ela é especialista em educação e em valores humanos. Fica aqui a mensagem à família. Na educação de nossos filhos, todo exagero é negativo. Responda-lhe, não instrua. Proteja-o, não cubra. Ajude-o, não substitua. Abrigue-o, não esconda. Ame-o, não idolatre. Acompanhe-o, não o leve. Mostre o perigo, não aterrorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, não as descarte. Não exija que seja o melhor. Peça-lhe para ser bom e dê exemplo. Não o mime em demasia, rodeie-o de amor. Não o mande estudar. Prepare um clima de estudo. Não fabrique um castelo para ele. Vivam todos com naturalidade. Não lhe ensine a ser. Seja você como quer que ele seja. Não lhe dedique a vida. Vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta. Ele o olha. E, finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensine-lhe a viver sem portas. Eugênia Puebla. E, nesse momento, convido vocês, família, que nos acompanham nesse momento, ouvir a canção da Família de Nazaré. De Nazaré, que também nossas famílias possam ser lugar sagrado de oração e comunhão. O Evangelho nos ensine a escutar e amar Jesus, e na escola deste mestre nossos filhos educar. Jesus, Maria e José, na humildade e na fé, vivestes o esplendor do verdadeiro amor. Santa Família de Nazaré, que as famílias não mais vivam episódios de violência, nem se fechem no egoísmo que só gera divisão. O perdão e a compaixão curem logo as feridas que o desamor deixou. Jesus, Maria e José,
Maria de Nazaré, vivestes o esplendor do verdadeiro amor. Esta graça vos pedimos, as famílias nunca esqueçam que as marcou o selo sagrado e a beleza as revestiu no projeto do Senhor. Jesus, Maria e José, escutai e acolhei nossa prece confiante. E que a família de Nazaré nos acompanhe nessa linda missão e tão desafiadora que é a missão de educar os nossos filhos. E aproveitando o momento, convidamos as famílias para o próximo encontro, que será na segunda-feira, no dia 9 de agosto, com a apresentação do capítulo 8, com o tema Acompanhar, Discernir e Integrar a Fragilidade, com o casal Diogo e Vanessa, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Queremos agradecer a todos a atenção, que Deus nos acompanhe e nos dê um bom retorno, um bom descanso a todos. Estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos.